palavra de hoje que vamos ministrar é sobre medo. Amém? Espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam confortáveis. Amém? Vamos ler a palavra já. Glória a Deus. A palavra está no Salmo 56. Ela diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram e ficam à espreita, vigiando os meus passos, na esperança de tirar a minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Os meus inimigos retrocederam quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. O que poderá me fazer o homem? Cumprirei os meus votos que fiz. Ó Deus, a Ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus e na luz que ilumina os vivos. Senhor Deus, aqui está a tua santa palavra de hoje, meu Pai. Que através dela, Senhor, a gente venha receber aqui, Senhor, a vitória. Que através dela viemos, Senhor, receber, Senhor, a tua santa presença. Que o Senhor venha tocar, libertar. Que o Senhor venha fazer um grande milagre aqui no nosso meio hoje, meu Pai, através dessa palavra, em nome de Jesus. A graça e paz a todos vocês que entraram aqui agora, meus irmãos e irmãs. Que Jesus venha estar abençoando cada um de vocês, que venha estar trazendo a paz, que excede todo entendimento para todos nós. Irmãos, quero falar um pouquinho a respeito hoje de medo. O tema que eu coloquei aí, o medo está te parando? A palavra diz no Salmo 56, através de uma oração feita pelo salmista, que estava sendo perseguido, estava sendo atacado e o medo estava tomando conta do coração dele. Ele começa a clamar ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia, ó Deus, pois os homens me pressionam e o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar.
muitos me atacam, mas quando eu estiver com medo, eu confiarei no Senhor. Irmãos e irmãs, a gente vive um mundo, né? Um mundo de tantas batalhas, incertezas, inseguranças. Cada hora a gente enfrenta um problema, uma luta, uma adversidade. Cada hora enfrentamos, né, algo para testar a nossa fé. Cada hora a gente enfrenta algo para tentar nos tirar da presença de Deus. E muitas das vezes as pessoas não têm conseguido entender, não têm conseguido se manter de pé, não têm conseguido orar, não têm conseguido ter mais fé, desacreditam em tudo aquilo que aprenderam. Às vezes muitos testemunhos de livramentos, muitas curas, muitas libertações, pessoas que viveram um milagre, passam a gerar dentro do coração o medo. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho a respeito dessa palavra. Por que o medo existe? Por que tem medo? Porque o ser humano tem esse sentimento. Esse sentimento, ele não é só destruidor, mas ele também é um sentimento de segurança. O medo, ele trabalha em dois ambientes. No ambiente de segurança e no ambiente de insegurança. Mas o que você está querendo dizer, irmão Paulo? Vamos lá. Vamos primeiro no ambiente da insegurança. O que o medo faz quando a gente fica para trazer insegurança para a gente? O medo, quando ele não tem uma dosagem certa, ele leva os seres humanos a ficar deprimidos na cama, depressivos, sem vontade de prosseguir, de viver, sem vontade de continuar, sem vontade de sonhar. Ele para a vida da pessoa. O medo, ele estaciona a vida da pessoa. Ele chega ao ponto de fazer com que essa pessoa ela tenha vontade de se desligar da terra. Essa pessoa para de ter um convívio social. Ela para de ter um convívio de alegria. Ela não consegue sorrir mais. Ela não consegue ficar perto das pessoas. Ela vai num aniversário, ela vai num churrasco, ela vai numa festa, e tudo aquilo que ela está vendo ali, as pessoas rindo, e ela ali no canto dela, um sorriso no rosto, mas por fora, por dentro está destruído. Medo, incertezas e inseguranças entraram dentro do coração dessa pessoa, fazendo com que ela viva uma vida de depressão, agonia e tristeza. O salmista, a quem a gente está falando aqui, não era um homem que não conhecia Deus. Pelo contrário, era um homem que tinha comunhão com Deus. É um homem que havia visto milagres de Deus. Era um homem que andava com Deus. E ele tinha um medo. E o medo que vinha sobre a vida dele era a perseguição. Ele estava sendo perseguido, provavelmente caçado pelos exércitos inimigos, pelo ser humano, pelo homem. Existem vários fatores que nos trazem medo hoje. Os fatores são a perseguição pelo homem, o medo de ficar doente, ou de estar doente, medo de perder a vida, medo de perder o emprego, medo de perder os filhos, medo de perder o relacionamento, medo de perder a pessoa que você ama. São medos que entram dentro do coração do homem e da mulher.
fazendo que o coração transmita para o cérebro e para a mente uma perturbação. E essa perturbação, ela gera nesse ser humano a vontade de parar e desistir, aonde consequentemente a pessoa tem vontade de tomar medicamentos excessivos, tem vontade de bater as botas. Ontem um rapaz aqui na nossa cidade, eu fiquei sabendo ontem na empresa, um menino de 27 anos, ele mandou mensagem para a ex-mulher dele, falando para ela assim: olha, cuida do nosso filho aí, ou da nossa filha, não lembro mais ou menos, cuida dela aí, cuida dele, e que vocês não vão me ver mais, eu quero que você cuida deles. E mandou esse áudio, mandou um áudio para a mãe, e a hora que foi no horário do almoço, 1 hora, 2 horas depois do almoço, ficaram sabendo que ele morreu num acidente, que ele se chocou contra uma carreta. Esse jovem estava sofrendo por um distúrbio de depressão, um distúrbio de medo, aonde que a única saída para a depressão e tristeza que estava sobre ele era jogar o carro sobre um caminhão. Vocês entendem o que eu estou falando? O medo, ele faz com que o ser humano tente parar a sua vida. Talvez hoje essa palavra seja para você que entrou aqui. O salmista está dizendo, ele começa a clamar a Deus. Esse é o primeiro fator que eu disse para vocês. E tem o fator do medo, que ele é o que? Positivo. Camila, vamos orar daqui a pouco, tá, Camila? Aguenta aí. E tem o medo positivo. Qual que é o medo positivo? É o medo que faz com que a gente fique seguro. Eu estou falando de 2 tipos de medo aqui. O medo que entra para destruir e o medo que traz segurança. O medo, ele tem que fazer parte da nossa vida sendo dosado. O medo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Quando vocês sobem em cima no telhado, um lugar alto, e vocês olham para baixo, se vocês não tiverem medo, vocês estão colocando o quê? A sua vida em risco. Porque o medo faz a gente pisar em lugares seguros. Estão entendendo? É a mesma coisa que você ser um eletricista de alto padrão de uma empresa, uma pessoa que trabalha com altas tensões. O que essa pessoa ele faz para executar o trabalho dele? Ele coloca uma roupa padrão para cortar a energia. É uma roupa de proteção, que se ele tiver uma descarga elétrica, ele não morre, ele não perde membros. E quando uma pessoa vai executar o trabalho dele, ele, por mais que ele conheça aquilo que ele faz, ele conhece todo o sistema elétrico, ele vai lá e vai colocar a roupa, porque o medo está protegendo ele. Ô Camila Rodrigues, eu sinto muito, viu, Camila? A gente vai orar por ele, viu? Por você, na verdade. E eu creio que o teu filho está na mão do Senhor, viu? Então, meus irmãos, o medo bom traz sobre nós também proteção.
segurança. O medo bom coloca a nossa cabeça também no lugar. Agora, a partir do momento que você está vivendo uma vida de inseguranças e medos que estão fora do equilíbrio, vocês estão também trazendo sobre a vida de vocês destruição. Vocês têm que interpretar o medo. E o salmista, ele interpretava o medo dele. E a interpretação do medo dele levava ele a quem? A Deus. A interpretação do medo dele levava ele sempre a Deus. A gente leu agora o Salmo 56 e ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam, me oprimem. Olha, irmãos, olha onde ele estava buscando o equilíbrio. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, e muitos me atacam arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Estão entendendo? Vocês estão entendendo aí? A Sirlene que perdeu o filho, a tristeza. Viu, Sirlene? A tristeza nesse instante está dentro do teu coração. O medo que entrou dentro do teu coração. Mas Jesus Cristo, Ele nos dá uma certeza. No livro de Josué, ele faz uma declaração. No último livro, na última passagem, no último capítulo de Josué, após Josué herdar a nova Canaã, o povo começa de novo a ficar o quê? Indeciso e inseguro. O povo começa a se dispersar, a ficar indeciso a quem deviam servir. Josué olha para aquele povo, viu, Sirlene? Josué olha para aquele povo, ele fala assim, ó: vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra diz que ainda que a gente morra, se a gente estiver do lado do Senhor, viveremos. Ainda que a gente morresse, ainda que a gente padecesse, ainda que a gente deixasse essa terra, a gente ainda teria um lugar ao Senhor. Sirlene, eu não sei porque Deus pediu para mim falar isso para você. Eu não sei porque Deus está falando sobre essa mensagem. Talvez Deus está querendo curar teu coração. É muito difícil esse momento de perder uma pessoa. Perder um filho, perder um ente querido, perder uma pessoa que a gente ama. São situações que estão fora do nosso controle. Situações que estão fora do nosso controle. Sirlene, descansa o teu coração no Senhor nesse instante. O Senhor, eu estava agora há pouco aqui falando, nossa, mas que palavra que eu vou trazer? Que palavra que eu vou trazer para os nossos irmãos? Que palavra que eu vou entregar hoje para eles nessa live? E o Senhor falou comigo: fale sobre medo. Irmãos, independente do que vocês estão vivendo e passando, independente do que vocês estão vivendo hoje, nada vai mudar se não for através de Jesus. Nada vai mudar se não for através do Rei. Quem que conhece a nossa live já sabe como é que funciona aqui.
O que Deus faz nessa live aqui? Deus, Ele muda cativeiro de pessoas. Deus, Ele tira a depressão. Ele cura os enfermos. Ele restaura a vida das pessoas. Ele transforma a vida das pessoas. Não é pela pessoa que prega. Não é eu, é Deus. Eu sou o maior pecador do mundo, irmãos. Eu não sou digno nem de pregar a palavra de Deus. Mas Deus, mesmo assim, Ele vem aqui nessa live e Ele cura. Ele tira o demônio da pessoa. Ele liberta a pessoa. E Ele restaura a felicidade da pessoa. Deus, Ele vai restituir. Sirlene, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você e Deus vai visitar você aí, tá bom? E os demais irmãos, vocês que estão vivendo com medo, incertezas, inseguranças, o seu braço não tem poder, o teu corpo não tem poder, a tua mente não tem poder e o teu coração muito menos, de fazer você viver aquilo que só Deus pode. Alegria, ela só vai vir através da presença de Deus. Não é da bebida, não é da cocaína, não é do cigarro, não é da droga. A alegria vem somente de Deus. Eu faço uma pergunta para vocês. Após as 5 horas da manhã, presta atenção. O sol ele nasce. E o único que faz e tem o poder de fazer o sol nascer todos os dias é Deus. Você não tem um controle sobre ele. Você não consegue ver o dia clarear se não for por Deus. Você não consegue fazer com que as coisas aconteçam. Você não impede a chuva de cair. Você não impede a noite de chegar. Você não pode mudar o que vai ter que acontecer na sua vida e na minha vida. Mas você pode escolher passar por a luta, passar pela batalha. Você pode aceitar passar por tudo que você tiver que passar ao lado de Deus. E isso eu garanto que vai doer, vai arder, mas Deus vai estar com você. Vai doer menos, vai arder menos, porque Deus ele é o nosso socorro bem presente na adversidade. Deus é o nosso socorro bem presente na adversidade. Perdão, irmãos, quase afoguei aqui, irmãos. É a idade, né? A idade vai chegando, viu? Então, meus irmãos, escutem o que eu estou dizendo para vocês. Quem está falando aqui é um homem que tem medo, viu? Só Deus sabe cada coisa que eu já vivi e passei. Quantas lágrimas eu chorei. Quantas lágrimas. Entendem o que eu estou dizendo? Então você que ouviu essa palavra, não tem o que fazer. Não tem o que você fazer que possa mudar algumas coisas. Mas tem um Deus que pode mudar o sentimento que está dentro de você. Que pode trazer para você a paz. Que excede todo entendimento, a paz que excede toda a nossa mente, o nosso conhecimento, aquilo que você menos espera, Ele faz. Compartilhe essa passagem bíblica, compartilhe essa palavra. Deixa o seu like e que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.